Olá! A forma interessante que os meus inscritos escrevem os seus comentários, desde já vos agradeço pela vossa partilha de histórias verídicas. E o mais interessante é que há esta cumplicidade entre inscritos que não se conhecem ou que até poderão ter convivido em crianças e na juventude, mas que com certeza há longos anos já não se falavam. Mas o mais interessante é que a força que estes comentários transmitem a várias pessoas de exporem, de contarem as suas histórias verídicas, é muito interessante. E é através delas que ultimamente também tenho feito os meus vídeos. E é o caso de hoje. Eu quero aqui deixar um alerta para o Ministério da Congregação Cristã em Portugal. Porque o que está a vir a público é preocupante. É muito, muito preocupante. E quando não é só uma, nem duas, nem três pessoas que confirmam o que se passava em certas igrejas, ainda mais preocupante começa a ser. Aconselho que estejam atentos aos comentários que são aqui escritos e aos vídeos que são colocados no meu canal. Até para que aqueles que não sabiam do que acontecia no reino do ministério da congregação passam a ter conhecimento e a saber, afinal de contas, por quem é que estáis a ser direcionados. Quem é que está a ter a responsabilidade de dirigir esta instituição? Afinal de contas, agora compreendo por que razão é que o Ministério não faz nada em relação ao Bom Jardim. Não pode fazer porque os espíritos estão praticamente em todas as igrejas. Eu espero bem que não. Porque há o espírito do tio, que gosta de aliciar e abordar as meninas e fazer aquilo que não deve. Há o Kim, por quem tem um espírito de desviar as coletas que a Irmandade dá, e o Ministério, tendo conhecimento, permite que continue a exercer o seu ministério. Como o tio também, o mesmo Ministério, sabendo que ele gostava de mexer com as meninas, como é que eu hei de dizer isto? Bem, vamos à palavra correta. Gostava ou gosta de abusar dessas meninas. Afinal de contas, sois uns encobridores de pecado. Sois uns encobridores de crimes, tanto de abusos sexuais a menores, como até de crimes de desvio de coletas. É um assunto muito sério. A Irmandade deve estar a par disto e saber para onde vão as coletas que eles dão nas igrejas. Por isso a vossa preocupação de que as igrejas estão a esvaziar e as coletas estão a diminuir. Porque as verdades estão a surgir, não é? Estão a ser colocadas no telhado. Mas por que razão é que encobris este tipo de crimes? O que é que tendes a esconder? O que é que estas pessoas têm contra vós que vos manipula? Para que ficais com os braços cruzados e não fazer nada. Isto é grave. A vossa inércia, a vossa omissão de toda esta situação que tem vindo a ser relatada é grave. É claro está que não é todos os porteiros, como também não é todos os encarregados, e como também não é todos os anciãos, não. E como é claro, isto acontece em todas as instituições religiosas e acontece em toda a parte do mundo, em qualquer lugar. Mas o que não deveria de acontecer era vós
que sois os responsáveis por esta instituição e estardes a omitir todas estas situações graves. Porque é grave. Ainda não conseguisteis perceber a gravidade de tudo isto? E a que ponto é que vai levar que as coisas vão levar a um rumo muito mau? Se eu tenho receio de falar isto? Não, não tenho. Se vós estáis incomodados por eu falar estas coisas, eu sei que sim, que estáis incomodados. Mas alguém tem que falar. E eu apenas estou a dar voz àqueles que no meu canal estão a expor a verdade e eu apenas transmito aquilo que está escrito. Porque quereis fazer de uma instituição religiosa um lugar de ocultação destes crimes desta natureza. Terias que ser homens de Deus, mas afinal de contas não sois homens de Deus. Por que razão é que estáis tão quietos e admitis que tudo isto aconteça? E claro que agora tudo mais fica esclarecedor. Por que razão há as irmãs da obra da piedade que até eram capazes de abraçar estes criminosos de abusos sexuais? Por que razão o Ministério do Bom Jardim acarinha todas as pessoas que encobriram estes crimes, mas quem expõe a verdade são desprezados? E agora se compreende muita coisa. E se compreende que até mesmo em São Roque, a igreja onde está o presidente dos anciães, e que ultimamente têm sido aqui relatados casos graves, muito sérios. E este presidente, e que é responsável da mesma igreja de São Roque, oculte e permita que tudo isto continue como se nada fosse. É como se estivesse a beber um copo de água num café. Tantas reuniões são feitas, tanta coisa é feita à segunda-feira. Eu acredito que até são capazes, para passar o tempo, de estar a jogar às damas, ou ao xadrez, ou às cartas. Não sei, só pode. Tantas reuniões que há. Por que razão fica tanta coisa oculta? Seria mais digno que assumissem as responsabilidades e admitissem que têm errado ao longo dos anos, mas que a partir de agora vão tentar fazer as coisas de maneira correta, da maneira certa. Mas não. Continuais no vosso ego, no vosso pedestal, no vosso fato, no vosso terno, não é como se diz no Brasil, no vosso terno de servos de Deus, homens de Deus, ministério de Deus. É uma vestimenta falsa e que a qualquer momento ela se vai romper, isso sem dúvida alguma. Dá para pensar o que está oculto e de ficar super admirado. Aproveitem para nas próximas reuniões debaterem assuntos que interessam. Porque a verdade é que desde anciães ou desde ancião que tem no seu Instagram meninas mais despidas do que vestidas e que alega que foi o Instagram que colocou lá, sim, o Instagram ou outras entidades podem fazer isso, sugerir que se siga certos e determinados perfis. Mas não é o Instagram que toca na parte que diz para seguir. Eu recebo também muitas solicitações, mas quando não me convém, eu até bloqueio. Era isso que o ancião que está em Valbom
e que quer enganar o povo a dizer de que foi o Instagram que lhe colocou lá aqueles perfis, que não foi ele. Quero aqui dizer ao povo de que não é o Instagram que coloca ou que toca na parte que diz seguir. Somos nós quando queremos seguir alguém. Portanto, senhor ancião de Balbon, se quer enganar, engana aqueles que são mais simples. Aos que têm conhecimento não engana. Portanto, não se faça de coitadinho que foi vítima do Instagram. Não. O senhor é vítima de si mesmo, de se enganar a si mesmo e querer enganar os outros. É a altura de ter juízo e de assumir os erros que faz. É nobre quando nós assumimos os erros que fazemos. Então assuma, está na idade e na altura de assumir. E deixar de perseguir o povo que realmente quer servir a Deus. Porque se o senhor já não sabe o que é servir a Deus, largue. Largue. É preferível. Porque não é o ministério que o vai levar ao céu, mas sim as suas atitudes perante Deus e perante a sociedade. Não engane os mais humildes e não faça sofrer aqueles que realmente servem a Deus. E ao ministério daqui de Portugal, dos mais velhos, comecem a ter atitudes corretas. E eu vou-vos ler aqui um comentário que é preocupante, em que o espírito do Kim até agora começa a apoderar-se de certas pessoas de ministério. E isto é preocupante, porque eu vou ler um comentário. E eu gostaria que o presidente dos anciães respondesse ou que desse uma explicação à Irmandade de São Roque. O que é que aconteceu? Se isto é verdade, não é? Que eu acredito que sim. Pela parte de quem é, não tenho dúvidas de que é verdade. Porque eu sei que é uma pessoa idónea. O que foge aos créditos de alguns do Ministério que se dizem idóneos. Eu vou ler então esse comentário. E é sobre São Roque. É o André Souza. E diz: Olá, Laurinda. Olá, André. Receba um beijinho meu para si e para a sua mãe. E diz: na CCP, que é a Congregação Cristã em Portugal, e suas congêneres no mundo, a forma como é transmitida a doutrina só pode levar a problemas e, posteriormente, tentam branquear tudo, deixando nas mãos do divino. No entanto, como este, Deus, não está mesmo para aturar uma cambada de doidos que não sabe resolver os seus problemas internos e capturam a mente das pessoas, não fiquemos admirados que se suicidem ou estejam com depressões profundas, pois as promessas que transmitem são tantas que se torna difícil já averiguar a veracidade. Eles têm lá o Prometeu, entre parênteses. A Laurinda sabe a quem me refiro e que faz bem esse papel. É verdade, André. Faz muito bem esse papel. Faz. Até é capaz de fazer outros papéis. Mas isso. Por último, quanto ao tio, nada posso dizer, pois nada sei. Agora, quanto ao Kim, haveria muito para dizer, pois teve sempre as costas protegidas pela cúpula da igreja de São Roque. E por que razão é que teve sempre as costas protegidas pela cúpula de São Roque? Ao senhor ancião presidente dos anciãos, por que razão? Né? Sabe responder, né? A Caixa das Esmolas foi apenas um paliativo, mas foi um ministério local que teve de resolver um problema maior com uns dinheiros desviados de uma irmã que estava num lar e confiou na boa vontade deste, até ao dia em que foi descoberto por familiares. Ficou tudo abafado e em família, digamos assim. André, o que me está aqui a querer dizer é que alguém do Ministério de São Roque mexeu em dinheiros de uma irmã que lhe foram confiados. Eu percebi bem.
É verdade? Isso será verdade mesmo? Até eu estou incrédula. Porque o Ministério de São Roque é idolatrado por toda a Irmandade. Claro está que há aqueles que gostam de um e não gostam do outro. Podem gostar do poeta e não gostar do Prometeu. E depois há um terceiro, o ancião, que, pronto, não chove nem vai lá. Pronto, sim senhora, está no seu lugar quietinho. Mas a igreja de São Roque, que cá em Portugal é considerada a igreja dos ricos, está com estes problemas todos, desde os porteiros até o ministério, alguém do ministério. Quem terá sido? Eis a questão. Quem terá sido do ministério que mexeu num dinheiro de uma irmã que estava num lar? Não é? Tenho aqui, deixa-me cá ver, confirmar, que eu até vou confirmar. A Caixa das Esmolas foi apenas um paliativo, mas foi o Ministério Local que teve de resolver um problema maior com os dinheiros desviados de uma irmã que estava num lar e confiou na boa vontade deste. Até ao dia em que foi descoberto por familiares. Ficou tudo abafado e em família, digamos assim. Ui, mas vocês abafam este género de coisas? Em que há irmão de ministério que mexe em dinheiro que lhe foi confiado? Oh, Irmandade, não deiam coletas. Podem ir assistir aos cultos, mas não deiam coletas. Tenham atenção. Afinal de contas, que homens sois vós? Homens que se intitulam homens de Deus. E volto aqui a repisar. E que vós constantemente não dais resposta às perguntas que são aqui colocadas. Nem mesmo ao irmão Fernando Teixeira. E aqui digo, quem cala consente. Como vai o reino do Ministério da Congregação Cristã em Portugal? Meu Deus, é de bradar aos céus. É de bradar aos céus. E São Roque, a igreja idolatrada pelo povo. Aonde é que isto vai parar? E agora se compreende muita coisa. Ou falas, ou te calas para sempre. Agora se compreende muita coisa. Até ao próximo vídeo. Isto se nos chover mais comentários interessantes. Ui, porque eu tenho muito trabalho em mãos para fazer. Tenho muitos vídeos para fazer, tenho. E não estou esquecida da Itália. Tive de dar aqui um bocado de espaço porque eles já não estavam a aguentar com tantos vídeos sobre Itália, com tanto assunto. Porque vem mais coisas sobre Itália. Mas Portugal também vai ter mais assuntos. Eu vou ter que intercalar, que é para dar um bocado de fôlego a todo este ministério. E aconselho-vos a tomarem a medicação para conseguirem aguentar com o que vem aí. Deus vos abençoe e até ao próximo vídeo.